A distância emocional que deixa um homem desesperado não é um truque, é uma estratégia psicológica. E quando você aprende a usá-la com elegância, não apenas transforma a dinâmica entre vocês, você transforma a mente dele. Porque o que vou te revelar aqui não tem a ver com indiferença nem frieza. Tem a ver com um tipo de controle invisível que faz um homem começar a pensar em você sem entender por quê. Sentir sua falta quando você não está e te procurar mesmo depois de ter jurado a si mesmo que não faria isso. Este vídeo não é sobre jogos, é sobre compreender como funciona a psique dele e usar o próprio mecanismo mental dele a seu favor. Porque sim, existe uma forma de influenciar o ego dele de maneira tão sutil, tão refinada, que ele não vai saber em que momento perdeu o controle. Você vai descobrir como o silêncio pode deixá-lo obcecado, como a elegância pode desarmá-lo e como a sua calma pode fazer ele sentir que precisa de você mais do que nunca. Se prepare, o que você vai aprender hoje não é uma técnica, é uma transformação. Uma que vai converter sua distância em poder, sua serenidade em magnetismo e sua presença em algo que nem a mente nem o corpo dele poderão ignorar. Fique até o final, porque quando terminar este vídeo, você não vai apenas saber como aplicar essa distância com inteligência emocional. Você vai saber como agir sobre o inconsciente dele sem pronunciar uma única palavra. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Como provocar a atenção dele a partir do silêncio? Existe algo que a maioria das mulheres não entende sobre o silêncio. Ele não é ausência, é estímulo. O silêncio bem utilizado tem o poder de invadir a mente dele mais do que qualquer palavra. E quando você o aplica com elegância e precisão, o cérebro mais instintivo do homem começa a te procurar como se estivesse em perigo de perder algo vital. Deixa eu te explicar algo que quase ninguém conta. A mente masculina está programada para reagir diante da perda, não diante da abundância. Quando você está disponível o tempo todo, quando responde imediatamente, quando se antecipa ao que ele poderia precisar, a mente dele deixa de te associar com desejo e começa a te classificar como certeza. E a certeza, embora pareça paradoxal, mata a atração, porque o que desperta a mente de um homem não é a segurança de ter você, mas sim a possibilidade de perder você. O silêncio usado com inteligência emocional não é castigo, é uma ferramenta psicológica, uma forma de dizer, sem palavras, já não preciso provar nada. E essa mensagem, mesmo que você não a pronuncie, chega direto ao inconsciente dele. Tenho uma paciente, vou chamá-la, de Stephanie, que durante meses tentou manter vivo o vínculo com mensagens, ligações e gestos de carinho constantes. Ele respondia, mas cada vez com menos emoção. Até que um dia, sem planejar, ela decidiu parar de escrever, não por orgulho, mas por esgotamento. Passaram 3 dias, depois 5, e quando ela menos esperava, ele apareceu não com uma desculpa, mas com ansiedade. Ele a procurou com um clássico. Você está bem? Te senti estranha. Ele não entendia o que tinha acontecido, mas o cérebro dele havia registrado a ausência de estímulo como uma ameaça emocional, e foi isso que o fez reagir. O curioso é que ela não havia feito nada, apenas se retirou da conversa interna que há tempos implorava para ser vista. E aí está o segredo. O silêncio não é inação, é uma mensagem que o inconsciente masculino interpreta como poder. Mas aqui está a chave. Nem todos os silêncios funcionam igual. Existem silêncios que cheiram a manipulação, a controle, a me fazendo de difícil para ver se ele reage.
E esses ele detecta e despreza. O silêncio poderoso é aquele que nasce da paz, não do ressentimento. Aquele que não busca uma reação, mas que emana da certeza interior de que você já não precisa da aprovação dele para se sentir valiosa. Quando sua energia muda, a psique dele percebe isso como uma perda de território. E o homem que antes se sentia no controle, agora se sente confuso. Te pergunta o que mudou e começa a fazer o que você jamais imaginou. Pensar em você, te procurar, tentar ler suas emoções, onde você já não as mostra mais. Isso é provocação psicológica pura. E aqui é onde entra a elegância. Não transforme o silêncio em vingança, transforme-o em arte, em um espaço onde você recupera poder sem dizer uma palavra. Você pode continuar presente, mas com outro ritmo. Responda mais tarde, com calma, com frases curtas. Fale menos, observe mais. E principalmente, observe como o comportamento dele reage quando já não tem mais acesso à sua validação imediata. Em minha experiência clínica, observei que o inconsciente busca aquilo que não compreende. Quando você deixa de se explicar, você se transforma em um enigma que a psique dele precisa resolver. Sua distância, sua calma, sua forma de não se justificar, tudo isso ativa o instinto mais primitivo dele, o de reconquistar. Entenda bem, você não precisa castigar, não precisa desaparecer, não precisa fingir indiferença. Você só precisa de espaço, tempo e controle de si mesma. Seu silêncio não é vazio. É uma mensagem que diz: voltei para mim mesma. E quando ele percebe isso, a mente dele se desequilibra porque pela primeira vez ele sente que já não tem mais poder sobre o seu estado emocional. E o mais irônico é que é exatamente aí que ele começa a ficar obcecado, porque não entende como, de repente, você deixou de responder a partir da necessidade e começou a agir a partir da escolha. O silêncio deixa de ser ausência e se converte em mistério. E se você conseguir sustentar essa energia, essa calma, que não busca demonstrar nada, você vai ver algo fascinante. Ele vai voltar, não para te dominar, mas para tentar te decifrar. E essa é a diferença entre ser esquecida e ser inesquecível. A presença mental que o prende mesmo quando você está longe. Quando uma mulher consegue deixar de estar fisicamente disponível, mas continua presente na mente dele, ele não entende, ele sente. Essa é a diferença entre uma ausência comum e uma presença psíquica. A primeira se esquece, a segunda fica girando na cabeça dele o tempo todo. E aqui vem o detalhe que ninguém compreende. Você não precisa estar mandando mensagens, postando indiretas, nem criando desculpas para aparecer. A mente masculina não fica obcecada com a presença visível, mas sim com a marca emocional que você deixa quando se retira. Isso aprendi há anos acompanhando uma paciente que vou chamar de Ariadna. Ela tinha terminado um relacionamento onde ele a tratava como algo garantido, constante, previsível. Quando ele foi embora, ela caiu naquele vazio típico, o corpo quieto, a mente sem parar de procurá-lo. Até que um dia ela parou e me disse: já entendi que não preciso aparecer para estar presente. E começou um processo fascinante. Ela deixou de checar as redes dele, de stalkeá-lo, de reagir emocionalmente a qualquer coisa que o envolvesse. Em troca, começou a fazer algo que mudou toda a dinâmica. Redirecionou sua energia mental para si mesma sem ódio, sem rancor. Cada pensamento que antes ia em direção a ele, ela convertia numa pergunta para ela mesma: o que eu preciso agora? Que parte de mim eu entreguei por medo de perdê-lo? E acredite se quiser, algumas semanas depois ele reapareceu com a mensagem quase clichê: sonhei com você. Não foi mágica, foi psicologia. Quando você deixa de enviar estímulos físicos para ele, mas mantém viva a energia do seu centro, o inconsciente dele percebe, porque a conexão emocional não se corta com o silêncio, ela se corta com o desapego real. E o desapego real não é esquecimento, é ausência emocional com presença interna.
O que observei ao longo de décadas de prática clínica é que o inconsciente não diferencia claramente o mundo interno do externo. Então, se você consegue equilibrar seus pensamentos, sua energia e suas emoções, a vibração que antes pertencia a ele deixa de fluir em direção a ele. E nesse instante, a mente dele a procura como quem perde uma fonte de alimento psicológico. Aí está o truque mais elegante de todos. Ele sente sua ausência, mas não entende por quê. Não encontra raiva, não encontra cobrança, não encontra rastro seu, mas tem algo dentro dele que continua te chamando. Porque não é o seu corpo que ele sente falta. É a calma que você emanava quando estava conectada consigo mesma. E essa calma se torna um vício mental. Por isso, uma mulher que domina sua presença mental não precisa competir nem se explicar. Ela sabe que cada interação tem um eco e que, se ela consegue manter seu centro depois de uma conversa, um encontro ou até mesmo um conflito, esse eco a mantém viva na memória dele muito mais do que qualquer contato constante. Existe algo que a psique masculina não tolera: a indiferença emocional que não se parece forçada. Quando ele percebe que você não está tentando provar seu valor, o inconsciente dele entra em uma espécie de modo de alerta. Ele quer saber por que já não tem mais o mesmo efeito sobre você. E esse porquê se transforma em pensamento recorrente. Você não precisa postar frases para demonstrar que está bem. Você precisa estar bem de verdade. Porque essa é a frequência que transmite sua ausência como poder. E aqui te dou uma prática real, algo que compartilho com muitas mulheres no meu consultório. Cada vez que sentir a necessidade de escrever para ele, faça uma pausa e feche os olhos. Imagine que está na frente dele e diga mentalmente: você já não precisa mais de mim para se sentir seguro, e eu já não preciso mais de você para me sentir viva. Respire. Essa afirmação simples desativa o padrão de dependência inconsciente e restabelece sua presença mental a partir de um lugar de poder. Ele vai sentir, talvez não expresse, mas a energia dele vai revelar. Você vai começar a notar que ele tenta aparecer com desculpas sutis. Uma reação às suas histórias, uma mensagem fora de contexto, uma pergunta sem sentido. Ele não faz isso por amor. Ele faz porque a mente dele não suporta a ideia de que você já não é mais emocionalmente acessível. Quando uma mulher consegue isso ser presença, sem perseguição, seu campo psicológico se torna magnético. E o homem que antes a dava como garantida, agora a percebe como imprevisível, diferente, intrigante. E o mistério, quando se combina com calma, se transforma em desejo. Mas atenção, manter essa presença mental exige maturidade, porque o seu ego vai querer quebrar o feitiço, mandar um sinal para ele, buscar confirmar que sim, ele está sentindo. Não faça isso. O poder do campo psicológico se quebra no momento em que você tenta confirmar que está funcionando. Lembre-se, quando você já não o busca mais, ele começa a te encontrar dentro da mente dele. E essa é a essência da presença psíquica feminina: não forçar nada, mas deixar marcas impossíveis de apagar. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se este conteúdo ressoa com você, se ele te acompanha nos momentos mais importantes da sua vida emocional, meu canal tem um espaço mais profundo, mais íntimo, onde aprofundamos juntas esses temas com muito mais detalhe e calor humano. É minha comunidade de membros no YouTube. Você encontra o link aqui na página do canal. Adoraria te ter lá. Como manter o mistério quando ele tenta romper seu equilíbrio? Quando uma mulher começa a dominar a distância emocional e sua presença mental, algo inevitável acontece. Ele reage. Não porque entendeu o que está acontecendo, mas porque o ego dele percebe isso como uma ameaça. E aqui vem a parte mais importante de todo esse processo. Como manter o mistério justamente quando ele tenta te desarmar emocionalmente. Porque ele vai tentar, com elogios, com aproximações repentinas, com mensagens que soam doces, mas escondem um único objetivo:
medir se você ainda precisa dele. E é aqui onde a maioria das mulheres perde o controle psicológico. Elas respondem a partir da emoção, da nostalgia ou da necessidade de fechar o ciclo. E ao fazer isso, abrem a porta de um poder que custou muito para fechar. Escuta isso. O mistério não se trata de calar ou de ignorar. Se trata de ser imprevisível dentro da sua coerência. Quando ele te procura esperando que você responda com o mesmo padrão de sempre e você não faz isso, a mente dele não sabe como reagir. O ego dele perde seu ponto de referência. E nesse instante, sua energia deixa de ser uma opção e se converte numa incógnita. Lembro de uma paciente, vou chamá-la de Berenice. O parceiro dela costumava desaparecer por dias e depois voltar com o mesmo discurso. Estive pensando, sinto sua falta, mas preciso de espaço. Ela, cansada do ciclo, decidiu não discutir. Simplesmente respondeu com serenidade. Eu também peguei o meu. Ela não disse isso com sarcasmo, nem com raiva. Falou de um equilíbrio que ele não esperava, e isso desestabilizou, porque pela primeira vez o roteiro psicológico dele não funcionava mais. Ele não conseguia mais ler lá. E quando um homem não consegue ler uma mulher, a mente dele começa a construir histórias, hipóteses, fantasias. É aí onde começa a obsessão. O mistério não se mantém com silêncio, se mantém com incoerência emocional positiva. Ou seja, quando ele espera caos, você dá calma. Quando espera explicação, você dá clareza breve. Quando espera drama, você dá distância elegante. Essa contradição entre o que ele antecipa e o que realmente recebe ativa na psique dele a necessidade de te descobrir. Em minha prática clínica, observei repetidas vezes que o reprimido não desaparece, ele se transforma em símbolo interno. E é exatamente isso que acontece quando ele tenta te provocar para romper seu equilíbrio e não consegue. Sua calma se converte num símbolo dentro da mente dele. Um símbolo associado a controle, a poder, a algo que ele não domina. E os homens, por natureza, não suportam se sentir dominados por algo que não entendem. Então, quando ele te procurar com desculpas, não o castigue nem o ignore bruscamente. Isso só alimenta o drama, não o mistério. Responda, se quiser, mas com um tom neutro, sem excesso de emoção. Use frases que não deixem pistas das suas intenções. Por exemplo, ao invés de sentir sua falta também, diga apenas, que bom saber de você. Curto, sofisticado, sem carga emocional. Essa frase, embora pareça simples, cria mais confusão no inconsciente dele do que qualquer reclamação. E aqui vem o mais poderoso. Não explique suas emoções. Uma mulher que se explica demais perde o poder do seu mistério. Ele não precisa te entender, precisa te sentir imprevisível, precisa suspeitar que existe uma parte de você a qual ele jamais terá acesso completo. E essa suspeita é o combustível da atração inconsciente. Mas cuidado, manter o mistério não é fingir desinteresse, é aprender a expressar a partir da sobriedade, não da reação. É falar quando você escolhe, não quando ele provoca. É usar sua voz com intenção, não com ansiedade. E cada vez que você faz isso, está reprogramando a dinâmica psicológica entre vocês. Em palavras simples, quando ele tenta romper seu equilíbrio, o que ele realmente busca é confirmar que ainda tem poder. E cada vez que você escolhe não reagir a partir da ferida, mas sim da elegância, você está ensinando inconscientemente que ele já não tem mais domínio sobre você. Essa certeza interna, essa calma sem explicações, é o que deixa louco um homem acostumado a controlar. Porque a mente dele precisa de conflito para se sentir segura. Mas a sua calma mostra a ele um novo tipo de poder, um que não grita, que não implora, que não se defende, mas que observa e decide. Manter o mistério não é se afastar do vínculo, é se manter tão centrada em você que até o caos dele não consegue te mover. Porque quando uma mulher
alcança esse nível de domínio emocional, ela já não reage ao que ele faz, ele reage ao que ela transmite. O poder da elegância emocional. Como se retirar sem castigar. Existe uma linha invisível entre o orgulho e a elegância, e só as mulheres que sofreram a perda de si mesmas dentro de um relacionamento sabem o quanto é difícil se retirar sem raiva, mas com poder. Porque o ego sempre quer ter a última palavra. O coração quer uma explicação e a alma só quer paz. Mas escuta isso com atenção. A maneira como você se retira define a lembrança que você deixa. Você pode ir embora fazendo barulho, deixando feridas e cobranças, ou pode fazer isso em silêncio, com calma e uma serenidade que a mente dele jamais vai esquecer. Quando uma mulher se retira com elegância emocional, ela não desaparece, ela transcende. A presença dela se torna mais forte na distância do que na proximidade. Porque o homem que alguma vez acreditou tê-la controlada começa a perceber que perdeu algo que já não pode recuperar com palavras. Não é só a ausência física, é a sensação psíquica de que ela já não vibra mais para ele. Vi isso se repetir inúmeras vezes no consultório. As mulheres que mais impactam na mente masculina não são as que gritam sua dor, mas as que se retiram em silêncio com a alma em ordem. Quando uma mulher não busca se explicar, nem reclamar, nem justificar sua saída, a energia dela se converte num espelho. Ele se vê refletido na própria perda. E aí ocorre o efeito mais poderoso: culpa emocional inconsciente. Esse tipo de mulher não precisa dar lições, não posta indiretas, não busca demonstrar que está melhor, não tenta provar nada. Simplesmente segue com a vida, mas de um centro tão firme que a energia dela diz, sem pronunciar: eu já não preciso ser escolhida para me sentir valiosa. E isso o desestabiliza, porque os homens estão acostumados a que as mulheres reajam, reclamem, peçam explicações. O silêncio elegante é algo que a mente dele não consegue classificar. E como tudo que não compreende, ele persegue. Uma vez, uma paciente, vou chamá-la de Lúcia, me disse: me cansei de chorar diante de uma porta fechada. Então comecei a construir outra dentro de mim. Ela não eliminou o contato, não bloqueou, não desapareceu, simplesmente parou de responder com a emoção que antes o alimentava. E isso mudou tudo. Ele não entendia por que ela continuava sendo gentil, mas já não disponível. Cordial, mas não acessível, presente, mas inalcançável. Esse contraste, essa ambiguidade emocional é o que mais desestabiliza a mente de um homem. A elegância emocional não se trata de frieza, se trata de controle energético. É saber que você pode responder, mas escolhe quando. É saber que poderia discutir, mas escolhe o silêncio. É entender que sua calma não é missão dele, é uma escolha sua. E aqui está o verdadeiro ponto. Quando uma mulher consegue se retirar com esse tipo de elegância, ele não sente rejeição, ele sente curiosidade. E a curiosidade é o primeiro passo para a obsessão. Em minha análise da dinâmica dos vínculos afetivos, percebo que a alma sempre busca se completar através do outro. E quando você se retira sem brigar, sem cortar, de forma abrupta, simplesmente baixando a energia emocional, você está negando a ele o drama com o qual inconscientemente alimentava a sua sensação de poder. Você está mostrando a ele que o vínculo emocional já não é mais território dele, é seu. O homem que perde o poder de alterar seu estado emocional, perde seu trono psicológico. E isso o desarma mais do que qualquer distância física. Porque ele pode suportar que você não esteja, mas não suporta que você já não reaja mais. Por isso, se retirar com elegância não significa fechar de uma vez. Significa baixar o volume da emoção até que a conexão se apague sozinha. Você deixa de responder com urgência, deixa de se justificar, deixa de explicar por que algo te machucou.
simplesmente flui em direção ao seu centro. E quando isso acontece, o vínculo energético se transforma. Já não existe mais um fluxo de ida e volta. Só você, em calma. Quando uma mulher se retira em paz, a energia dela não desaparece, ela se eleva. E essa elevação se sente até à distância. Por isso, muitas vezes ele volta, não porque te ama, mas porque o inconsciente dele busca voltar a se sentir em calma através de você. E aí está seu novo poder, decidir se abre ou não a porta. A elegância emocional não é só uma forma de fechar, é a declaração silenciosa de que sua paz vale mais do que qualquer vínculo. E quando um homem percebe isso,